Zé Paulo Neto, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Que o Marx é imprescindível para entender o nosso tempo, mas ele não é suficiente. Eu costumo pensar que esses autores, o Marini, a Vani, etc., eles são leninistas no melhor sentido do termo, porque eles falam aquilo que o Lenin sempre destacava, né? Eu acho que ele destaca nas notas sobre Hegel, agora não lembro, que é a necessidade de fazer uma análise concreta da situação concreta. Ou seja, evitar sempre algum tipo de dogmatismo para tentar ler alguma realidade concreta ou com algum recorte histórico, geográfico, e poder fazer criativamente, com criticidade, poder entender como que aquilo se particulariza. Porque, digamos, pra gente, o que é interessante? Por que a gente se inspira na TMD, na teoria marxista da dependência? O Zé Paulo Neto, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Que o Marx é imprescindível para entender o nosso tempo, mas ele não é suficiente. No sentido de que é necessário, não tem como entender a realidade capitalista sem entender as leis do capital, e para isso a gente precisa estudar, entre outras coisas, a obra fundamental dele, que é o Capital. Tem que ler os 3 tomos, tem que estudar os 3 tomos e todas as obras complementares. Mas não basta no sentido de que, bom, o que o Marx fez foi tentar entender quais são as leis gerais do Capital. Inclusive, existe uma falsa uma interpretação ruim que entenderia que o Marx ali no Capital está, na verdade, falando do capitalismo da Inglaterra. Isso, na verdade, é um erro. Ele está tentando falar, desenvolver as leis gerais do capital, do capitalismo. E uma das questões que pega para nós, enquanto revolucionários, em determinados contextos históricos e geográficos específicos, é tentar ver, beleza, essas são as leis gerais do capital e como elas se aplicam, como elas se particularizam, como que elas ganham concretudes em realidades determinadas. Geograficamente determinadas, historicamente determinadas. Então, como é o capitalismo na América Latina? E ele tem particularidades, tem formas particulares, e a TMD talvez seja, eu acredito nisso, pelo menos, imagino que você também, seja uma teoria que para nós latino-americanos consegue, digamos assim, trazer vida ao marxismo no sentido de que traz para o mundo concreto, consegue tentar entender no contexto latino-americano quais são as particularidades. O texto que você fazia referência da Vânia é um pouco isso, tentar ver como, inclusive, a própria dependência latino-americana tem suas particularidades. Então, não é a mesma coisa a dependência da Venezuela com do Brasil, com do Chile, com Guatemala, com o Uruguai. Tem também particularidades, inclusive, na forma de dependência. Tem particularidades em relação ao tempo histórico. Uma coisa é a dependência no começo do século XX, em meados do século XIX ou no começo do século XXI aqui no nosso continente. Então, me parece que eles têm um ganho nesse sentido, assim, eles conseguem dar vida e não simplesmente ficar num debate mais abstrato, né?